RBVA 11, o fundo de renda urbana da Rio Bravo. Esse fundo está passando aí por um monte de transformação, está vendendo alguns imóveis, comprando outros, tem uma estratégia interessante dentro desse fundo aí. Vamos dar uma olhadinha nesse mês, o que está acontecendo lá. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. O RBVA 11 é um fundo de renda urbana, lembrando que este fundo ele era um fundo exclusivo de agências bancárias. De um tempo para cá, a gestão do fundo está mudando um pouco a estratégia do fundo, ela está começando a vender as agências bancárias e comprando outros imóveis de renda urbana. Então ela está comprando supermercados, lojas em centros de cidades e tudo mais. Então, obviamente que esse tipo de estratégia demora, a gente está falando de 70 imóveis que o fundo tem, então demora um pouco, mas vamos dar uma olhadinha para ver em que pé que está essa situação. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente, esse fundo está cotado a R$ 112 o valor da cota. O valor patrimonial da cota é 109, então ele está com um P sobre VP de 1,03, 3% acima do valor. O último rendimento que ele pagou foi de R$ 1 por cota, o que dá um rendimento aproximado de 0,8% ao mês. Dando uma olhadinha agora aqui no relatório, o fundo tem 74 imóveis, certo? Ele tem 9 inquilinos diferentes, a vacância tem 7%, o patrimônio líquido do fundo é de 1 bilhão e 370 milhões, então é um fundo realmente bem grande. E a VALT, que é a média de vencimento dos contratos, está em 6,7 anos. Aqui o gestor faz vários comentários, né? Eu queria destacar um, que é que ele fala sobre a estratégia de alienação, né? Que no caso é justamente isso, ele vai reciclando o portfólio. Ele vende, está começando a vender essas agências bancárias aos poucos e comprando imóveis diferentes, ainda dentro da estratégia de renda urbana. Aqui fala de uma aquisição grande que o fundo está fazendo, que é dessa BTS Porto Belo, dessa loja Porto Belo, que é uma loja no estilo flagship. E aí ele fala como que ele vai fazer a aquisição desse imóvel. Na verdade, esse imóvel ele pertence a um outro fundo, que é um fundo exclusivo, um fundo fechado, que é esse PGM aqui. Então ele fala que ele vai fazer a aquisição desse fundo. E na verdade, ele vai adquirir 99,58% das cotas desse FII. E aqui ele fala que é um valor total de 37 milhões que ele vai pagar, que vai ser dividido em duas parcelas, assim, digamos, 23 milhões e depois 13,75 milhões. E a gente pode ver um pouco do cronograma de alavancagem que ele tem. A alavancagem dele, ele tem para pagar no ano de 2024, tem 17 milhões de reais que ele precisa pagar. Mas olhando aqui no balanço do fundo, a gente pode perceber que ele tem 72 milhões em cotas de outros FIIs e mais 72 milhões em renda fixa, em caixa que ele tem. Então, em termos de aquisições para pagar, em termos dessa alavancagem que ele precisa pagar, ele é um fundo que está conseguindo segurar bastante caixa aqui, então tá tranquilo. E aqui ele fala dos tipos de imóveis que ele quer manter o fundo. Então o fundo tem essa estratégia de renda urbana, né, que na verdade é um fundo mais voltado para lojas varejistas, mas ele fala um pouco da estratégia de high-end, daí ele explica o que é essa estratégia, que é um imóvel que tem mais valor agregado, né, que é uma loja conceito, é uma loja de experiência, né? É uma loja que ele trabalha mais o encantamento do cliente. Bom, aqui fala um pouco da carteira do fundo, dos imóveis que ele tem. 67% está dentro do estado de São Paulo, 24% no estado de Rio de Janeiro, entre outros estados aqui. Se a gente for olhar aqui a exposição por locatários, pelos tipos de setores, na verdade, a gente pode ver que o bancário, 48%. Ele já conseguiu diminuir um pouco para baixo da metade do fundo, as agências bancárias, mas como eu falei para vocês, demora um tempo. Ele vai aos poucos, está vendendo agência por agência e comprando outros tipos de imóveis, diversificando nos imóveis. Mas a gestão está acertando nisso, mas realmente leva tempo. 23% está em alimentício, 7% em esportivo, entre outros aqui. E aí se a gente for ver a receita, aí você vê que realmente é um fundo que ainda está dependente dessas agências ainda. Ó. 34% da receita vem da Caixa e 31% vem do Santander. Então a gente tem mais de 60% da receita que o fundo recebe vindo das agências bancárias, que é bastante. E aqui no relatório ele mostra o portfólio com todos os imóveis que ele tem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros aqui. Então a gente segue acompanhando o RBVA 11, a gestão está conseguindo vender, mas aos poucos, demora um pouco, não é fácil mudar um perfil de um fundo assim tão rápido, ok? No vídeo de hoje é só, se você gostou deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.